Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos destrinchar a incrível história de como Warren Buffett passou de um garoto com alguns dólares no bolso para uma das pessoas mais ricas da história da humanidade. Exploraremos seus primeiros empreendimentos, mergulharemos fundo nos princípios centrais de sua filosofia de investimento e, o mais importante, extrairemos dicas financeiras práticas que você, como iniciante, pode começar a aplicar em sua própria vida hoje. E como sempre fazemos, tentamos responder ao maior número possível de perguntas diretamente na seção de comentários. Portanto, se algo não ficou claro ou se você tem sua própria história ou insight para compartilhar, por favor, deixe um comentário. Isso realmente ajuda a criar uma comunidade onde todos podemos aprender uns com os outros. Para entender de verdade como Warren Buffett fez sua fortuna, temos que voltar ao início. E eu quero dizer o início mesmo. Estamos falando de um garoto de 6 anos em Omaha, Nebraska. Enquanto outras crianças brincavam, o jovem Warren comprava pacotes de 6 Coca-Colas na mercearia de seu avô por 25 centavos e depois vendia cada garrafa individualmente por 5 centavos, obtendo um lucro de 5 centavos em cada pacote. Parece pouco, mas essa foi sua primeira lição de negócios. Compre na baixa, venda na alta e entenda as margens de lucro. Ele não parou por aí. Entregou jornais, vendeu bolas de golfe usadas e até vendeu selos para colecionadores. Cada pequeno empreendimento não era apenas para ganhar um dinheirinho. Era uma educação de negócios no mundo real. Ele aprendeu sobre estoque, atendimento ao cliente e, o mais importante, o fluxo de caixa. Ele estava aprendendo em primeira mão que o dinheiro poderia ser usado como uma ferramenta para fazer mais dinheiro. Este é um conceito fundamental que muitas pessoas não compreendem até muito mais tarde na vida, se é que compreendem. Depois vieram as máquinas de pinball. Quando adolescente, Buffett e um amigo compraram uma máquina de pinball usada por 25 dólares. Em vez de apenas jogarem nela, eles a colocaram em uma barbearia local. Em pouco tempo, as moedas começaram a entrar. Mas aqui está a mágica. A parte que separa a mentalidade de Buffett da de todos os outros. O que eles fizeram com os lucros? Eles não os gastaram. Eles compraram outra máquina de pinball. E outra. Logo, eles tinham um pequeno império de pinball em barbearias por toda Omaha. Essa simples história é talvez a lição mais poderosa de toda a sua vida. O poder de reinvestir seus lucros. Ele não estava apenas ganhando dinheiro. Ele estava colocando esse dinheiro para trabalhar para ganhar ainda mais dinheiro. Ele estava construindo um pequeno exército de ativos geradores de caixa. Esta é a própria essência dos juros compostos, um conceito sobre o qual falaremos muito mais, mas que começou para ele aqui mesmo, com máquinas de pinball em barbearias. Quando chegou a hora da faculdade, Buffett inicialmente a achou desinteressante. Ele sentia que sabia mais sobre negócios e finanças do que seus professores. Mas então, ele descobriu um livro que mudaria sua vida para sempre. O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Para Buffett, ler este livro foi como uma experiência religiosa. Graham era professor na Columbia Business School e Buffett soube imediatamente que tinha que ir para lá e aprender com o próprio homem. Benjamin Graham é amplamente considerado o pai do investimento em valor. E sua ideia central, aquela que acendeu uma chama na mente de Buffett, é enganosamente simples. Graham argumentava que uma ação não é apenas um código de negociação ou um ponto piscando na tela. É uma propriedade fracionada de um negócio real. Portanto, você deve analisar uma ação com o mesmo cuidado que usaria se estivesse comprando a empresa inteira. Você precisa entender seu valor, independentemente de seu preço. Agora, esta é uma distinção chave, a diferença entre preço e valor. O preço é o que você paga, o valor é o que você recebe. O mercado pode ser temperamental, os preços podem oscilar descontroladamente com base no medo e na ganância.
mas o valor subjacente de um bom negócio é muito mais estável. A genialidade de Graham foi criar uma maneira sistemática de determinar o valor intrínseco de um negócio, seu verdadeiro valor fundamental. O objetivo é então comprá-lo por um preço significativamente abaixo desse valor. Para deixar isso bem claro, imagine que você é um especialista em carros. Você sabe que um modelo específico de um sedã de 2015, em boas condições, vale confiavelmente cerca de $10.000. Esse é o seu valor intrínseco. Agora, você vai a uma concessionária e vê que o preço de etiqueta é de $15.000. Esse é o preço de mercado. Obviamente, você não o compraria. Mas e se você encontrar alguém com pressa para vender que está oferecendo o mesmo carro por $6.000? Você o compraria num piscar de olhos, porque sabe que está recebendo $10.000 de valor por um preço de $6.000. Isso é investimento em valor em poucas palavras. Para ajudar seus alunos a entender a natureza caótica do mercado de ações, Graham criou uma analogia brilhante: o senhor mercado. Imagine que você é sócio de um sujeito muito temperamental chamado senhor mercado. Todos os dias ele vem até você e se oferece para vender a parte dele no negócio, ou comprar a sua. O problema é que o senhor mercado é emocionalmente instável. Alguns dias ele está eufórico, convencido de que seu negócio é a melhor coisa do mundo, e ele lhe oferecerá um preço ridiculamente alto por suas ações. Em outros dias, ele está profundamente deprimido e pessimista. Ele não vê nada além de desgraça e melancolia, e se oferecerá para vender suas ações por uma ninharia. O belo disso é que você não tem obrigação nenhuma de negociar com ele. Você pode ignorá-lo completamente. Um investidor inteligente não se deixa levar por seus humores. Em vez disso, você os usa. Quando ele está pessimista e oferecendo um preço ridiculamente baixo, você compra. Quando ele está eufórico e oferecendo um preço absurdamente alto, você pode considerar vender. Essa mentalidade o impede de tomar decisões emocionais. Isso leva diretamente ao outro pilar da sabedoria de Graham, a margem de segurança. Este pode ser o conceito de investimento mais importante de todos os tempos. A margem de segurança é a diferença entre o valor intrínseco de um negócio e o preço que você paga por ele. Em nosso exemplo do carro, o valor de $10.000 versus o preço de $6.000 lhe dá uma margem de segurança de $4.000. Por que isso é tão crucial? Porque o futuro é incerto. Seus cálculos de valor intrínseco podem estar errados. A empresa pode enfrentar problemas inesperados. A economia pode entrar em recessão. A margem de segurança é seu amortecedor contra tudo isso. É como construir uma ponte que pode suportar 30.000 libras, embora você espere que apenas caminhões de 10.000 libras a cruzem. É a margem extra para erro que o protege da má sorte e de seus próprios erros. Para Buffett, investir sem uma margem de segurança é simplesmente apostar. Depois de se formar em Colômbia, Buffett foi trabalhar na firma de Graham, a Graham Newman Corp. Lá, ele aprimorou suas habilidades vasculhando relatórios financeiros, procurando por essas pechinchas, empresas negociadas por menos do que valiam. Ele era um mestre nisso, mas praticava principalmente o que é conhecido como investimento bituca de charuto. Este é o estilo clássico de Graham. Você procura uma bituca de charuto na rua que ainda tenha uma boa tragada. Não é um charuto ótimo, mas você o pega de graça, dá essa última tragada e o joga fora. Em termos de investimento, isso significava encontrar empresas medíocres que estavam sendo negociadas a um preço ridiculamente barato, muitas vezes por menos do que o dinheiro que tinham em caixa. Você as comprava, esperava o mercado corrigir o preço um pouco, obtinha um lucro pequeno e rápido e depois vendia. Funcionava,
mas não era uma ótima maneira de construir uma riqueza massiva e de longo prazo. Você estava constantemente procurando por novas bitucas de charuto. Em 1956, com apenas 26 anos, Buffett retornou a Omaha e iniciou sua própria parceria de investimentos com cerca de $100 mil, principalmente de familiares e amigos. Ele administrou essas parcerias por mais de uma década e seus resultados foram simplesmente assombrosos. Enquanto os principais índices de mercado estavam indo bem, Buffett entregava retornos de mais de 25% ao ano, consistentemente. Ele estava se tornando uma lenda local. Durante esse tempo, ele ainda era em grande parte um investidor de bituca de charuto. Um exemplo perfeito é sua compra de uma fábrica têxtil em dificuldades chamada Berkshire Hathaway. Era um negócio terrível em uma indústria em declínio, mas era barato. A empresa estava fechando fábricas e o preço de suas ações estava caindo. Mas o valor de seus ativos restantes era na verdade maior do que o preço total de todas as suas ações. Então, Buffett começou a comprar ações, planejando obter um pequeno lucro enquanto a empresa liquidava. Mas então, algo aconteceu que mudou toda a sua trajetória. É aqui que Charlie Munger entra na história. Munger, outro brilhante nativo de Omaha, tornou-se parceiro e amigo de longa data de Buffett. Munger tinha uma perspectiva diferente. Ele não estava apenas interessado em encontrar negócios baratos e medíocres. Ele pressionou Buffett a evoluir seu pensamento. A filosofia de Munger era simples: esqueça o que você sabe sobre comprar negócios razoáveis a preços maravilhosos. Em vez disso, compre negócios maravilhosos a preços razoáveis. Essa foi uma mudança profunda. Em vez de procurar uma bituca de charuto com uma última tragada, Munger convenceu Buffett de que era muito melhor comprar um negócio verdadeiramente excelente, mesmo que tivesse que pagar um preço justo e razoável por ele, e então simplesmente mantê-lo por décadas. Um ótimo negócio continuaria a crescer e gerar valor ano após ano, compondo sua riqueza junto com ele. Um negócio medíocre, mesmo que comprado barato, sempre seria apenas medíocre. O primeiro grande teste dessa nova filosofia veio em 1972 com a See's Candies. A See's era uma amada empresa de chocolates de alta qualidade na costa oeste. Não era uma fábrica têxtil em dificuldades. É um negócio fantástico, com uma base de clientes leais e uma marca forte. O preço pedido era de $25 milhões. Os velhos instintos de bituca de charuto de Buffett gritavam que isso era muito caro. Os ativos físicos da empresa valiam apenas cerca de $8 milhões. Mas Munger o pressionou. Ele viu o ativo intangível, a marca. As pessoas amavam os chocolates da See's. Estavam dispostas a pagar um prêmio por eles. Isso dava à empresa poder de precificação. Eles poderiam aumentar seus preços um pouco a cada ano para acompanhar a inflação. E os clientes não hesitariam. Eles simplesmente pagariam. Este era um negócio maravilhoso e eles poderiam comprá-lo por um preço justo. Eles fecharam o negócio. A See's Candies, desde então, gerou mais de $2 bilhões em lucro para Berkshire Hathaway e exigiu muito pouco investimento de capital adicional. Era uma máquina de imprimir dinheiro. Essa compra ensinou a Buffett uma lição crucial. É muito melhor possuir um pedaço do diamante Hope do que possuir todo um strass. A qualidade do negócio é primordial para a composição a longo prazo. Então, o que torna um negócio maravilhoso aos olhos de Buffett? Ele procura algumas coisas-chave. Primeiro, ele quer um negócio que possa entender. Este é o seu famoso círculo de competência. Buffett é famoso por dizer que não investe em coisas que não entende. É por isso que ele evitou ações de tecnologia por décadas, durante a bolha .com do final dos anos 90.
Não era que ele achasse que todas eram empresas ruins. Ele apenas sentia que não tinha nenhuma especialização para distinguir os vencedores dos perdedores. Pense nisso como um mecânico. Um ótimo mecânico especializado em carros alemães sabe tudo sobre eles. Ele pode diagnosticar um problema apenas ouvindo o motor. Ele tem uma vantagem. Mas se você pedir a ele para consertar um helicóptero, ele sabiamente dirá não. Está fora de seu círculo de competência. Ater-se ao que você conhece reduz drasticamente seu risco e lhe dá uma vantagem sobre outros investidores. Segundo, ele procura um negócio com uma vantagem competitiva durável, o que ele chama de fosso econômico. Assim como um fosso protege um castelo de invasores, um fosso econômico protege os lucros de uma empresa dos concorrentes. Esse fosso pode vir em algumas formas. Poderia ser uma marca poderosa, como a Coca-Cola. Pessoas de todo o mundo pedem uma Coca, não apenas uma cola. Essa lealdade à marca é um fosso enorme. Poderia ser uma vantagem de baixo custo, como o seguro Geico. Ao vender diretamente aos consumidores, em vez de através de agentes, a Geico pode oferecer preços mais baixos que seus rivais. Poderia ser um efeito de rede, como a American Express. Quanto mais pessoas têm o cartão, mais comerciantes querem aceitá-lo. E quanto mais comerciantes o aceitam, mais pessoas querem o cartão. O fosso se torna mais largo e mais profundo com o tempo. Buffett quer comprar um castelo protegido por um fosso muito largo que está se tornando mais largo. Terceiro, ele procura uma gestão que seja capaz e confiável. Ele não está apenas investindo em ativos, ele está se associando a pessoas. Ele quer ver uma equipe de gestão que seja racional, honesta e que atue no melhor interesse dos acionistas. Ele costuma dizer que procura por gestores que amam o negócio, não apenas o dinheiro que podem ganhar com ele. Quando ele compra uma empresa, muitas vezes mantém a gestão existente por anos, até décadas. Então vamos juntar tudo isso na nave-mãe, da Berkshire Hathaway. A fábrica têxtil em dificuldades que ele comprou como uma bituca de charuto acabou se tornando a holding para todos os seus investimentos. Hoje, a Berkshire Hathaway é uma das maiores empresas do mundo, mas na verdade não produz nada. É uma holding, que é como um container gigante que possui muitos outros negócios. A Berkshire possui algumas empresas integralmente, 100% delas. Pense na Geico, Dairy Queen, Pilhas Duracell e a ferrovia BNSF. Estas são subsidiárias integrais. Além disso, ela também possui uma enorme carteira de ações com grandes participações em empresas de capital aberto como Apple, Bank of America e Coca-Cola. É uma estrutura única, que dá a Buffett uma flexibilidade incrível. Mas aqui está o verdadeiro segredo do sucesso. O motor financeiro que turbinou o crescimento da Berkshire. O float do seguro. Agora, isso soa técnico, mas deixe-me explicar. Quando você compra um seguro de carro de uma empresa como a Geico, você paga seu prêmio adiantado. Digamos que você pague $1.200 por um ano de cobertura. A Geico recebe esses $1.200 no primeiro dia. Mas eles não precisam pagar sinistros imediatamente. Os acidentes acontecem aleatoriamente ao longo do ano. Então, por um período de tempo, a Geico fica com o seu dinheiro e o dinheiro de milhões de outros clientes. Esse enorme volume de dinheiro que foi coletado, mas ainda não foi pago em sinistros, é chamado de float. Buffett percebeu que poderia investir esse float para o benefício da própria Berkshire. Essencialmente, ele estava recebendo um empréstimo massivo, contínuo e sem juros de seus clientes de seguro. E em alguns anos, quando as operações de seguro são lucrativas, é na verdade melhor do que um empréstimo sem juros. É como ser pago para guardar o dinheiro de outra pessoa. Esse float forneceu bilhões e bilhões de dólares em capital permanente que Buffett poderia então usar para comprar mais negócios maravilhosos e mais ações. Este foi o combustível de foguete. E isso nos leva à força quase mágica por trás de sua riqueza.
os juros compostos. Albert Einstein supostamente chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. O conceito é o da bola de neve rolando ladeira abaixo. Começa pequena, mas ao rolar, pega mais neve, ficando maior e maior, e quanto maior fica, mais rápido cresce. O dinheiro funciona da mesma maneira. Vamos usar alguns números simples. Imagine que você investe $10.000 e obtém um retorno de 10% no primeiro ano. Agora você tem $11.000. No ano seguinte, você ganha 10% novamente. Mas agora, você não está ganhando sobre seus $10.000 originais. Você está ganhando sobre 11.000. Então você ganha $1.100, elevando seu total para 12.100. No ano seguinte, você ganha 10% sobre 12.100. Seu dinheiro está fazendo dinheiro. E então o dinheiro que seu dinheiro fez começa a fazer dinheiro também. Não parece muito no início, mas ao longo de longos períodos, os resultados são estonteantes. A riqueza de Buffett é um testemunho disso. Um gráfico famoso mostra que mais de 99% de seu patrimônio líquido foi ganho após seu 50º aniversário. Não se tratava apenas de altos retornos, tratava-se de alcançar bons retornos consistentemente por um período incrivelmente longo. O tempo é o ingrediente mais crítico para a composição. Então, como nós, como iniciantes, podemos aplicar essas lições monumentais às nossas próprias vidas financeiras? Podemos não estar comprando empresas inteiras, mas os princípios são universais. O primeiro e mais importante passo é viver com menos do que você ganha. Você não pode investir dinheiro que não tem. Buffett é famoso por ser frugal. Ele ainda mora na mesma casa que comprou em Omaha em 1958 por $31.500. Ele toma café da manhã no McDonald's. Isso não é porque ele é pão duro, é porque ele entende o custo de oportunidade. Cada dólar que ele gasta em um estilo de vida luxuoso é um dólar que não pode ser investido e composto em muitos mais dólares no futuro. Você não precisa viver como um monge, mas deve tomar a decisão consciente de gastar menos do que ganha. Monitore seus gastos. Faça um orçamento. Encontre os vazamentos em seu barco financeiro e conserte-os. Isso cria o excedente que você precisa para começar a investir. Segundo, invista em si mesmo. Buffett disse que, de longe, o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. O que ele quer dizer? Seu próprio poder de ganho é seu maior ativo financeiro. Qualquer coisa que você faça para aumentar esse poder, obter mais educação, aprender uma nova habilidade, melhorar suas habilidades de comunicação, cuidar da sua saúde, lhe pagará de volta 10 vezes ao longo da sua vida. Ninguém pode tributá-lo ou roubá-lo de você. Um investimento em suas próprias habilidades é um investimento com retornos garantidos. Terceiro, torne a poupança e o investimento automáticos. Não confie na força de vontade. A melhor maneira de fazer isso é pagar-se primeiro. Configure uma transferência automática da sua conta corrente para a sua conta de poupança ou investimento para o dia seguinte ao seu pagamento. Antes que você tenha a chance de gastá-lo com contas, aluguel ou diversão, uma parte dele já está guardada e trabalhando para você. Isso remove a emoção e transforma a construção de riqueza em um hábito, como escovar os dentes. Quarto, para a grande maioria das pessoas que não tem tempo ou interesse em analisar negócios individuais, Buffett tem uma recomendação muito simples. Compre consistentemente um fundo de índice S&P 500 de baixo custo. Um fundo de índice é um tipo de fundo mútuo que detém uma cesta de ações projetada para imitar um índice de mercado, como o Standard & Poor's 500. Em vez de tentar escolher a única ação vencedora, você está comprando uma pequena fatia de 500 das maiores e mais bem-sucedidas empresas da América. É a diversificação máxima. Você está apostando no sucesso a longo prazo da economia americana como um todo.
É uma maneira simples, eficaz e de baixo custo de participar do crescimento do mercado e aproveitar o poder dos juros compostos sem se tornar um especialista financeiro. Quinto, você deve aprender a pensar a longo prazo. Investir não é um esquema de enriquecimento rápido. É um plano de enriquecimento lento. Uma vez que você compra seu fundo de índice ou suas ações em empresas maravilhosas, a melhor coisa a fazer muitas vezes é nada. Não entre em pânico quando o mercado cair. Lembra do senhor mercado? Ele está apenas em um de seus humores. Não fique eufórico e ganancioso quando estiver subindo. Seu trabalho não é prever as oscilações do mercado. É possuir ativos produtivos por um tempo muito longo. Investir deveria ser mais como observar a tinta secar ou a grama crescer. Se você quer emoção, pegue $800 e vá para Las Vegas. Finalmente, evite dívidas, especialmente dívidas de consumo com juros altos. A dívida do cartão de crédito é o gêmeo maligno dos juros compostos. Quando você investe, a composição trabalha a seu favor. Quando você está endividado, ela trabalha ferozmente contra você. Uma taxa de juros de 20% em um cartão de crédito destruirá a riqueza muito mais rápido do que você pode construí-la com um retorno de investimento de 10%. Buffett disse: se você for esperto, vai ganhar muito dinheiro sem pegar emprestado. Pague suas dívidas de juros altos o mais rápido possível. É o melhor retorno financeiro garantido que você pode obter. A história de Warren Buffett não é sobre algoritmos complexos ou apostas arriscadas. É sobre disciplina, paciência e um conjunto de princípios racionais e atemporais. Começou com a venda de chicletes e o reinvestimento dos lucros das máquinas de pinball. Evoluiu através da sabedoria de professores como Benjamin Graham e parceiros como Charlie Munger. Foi impulsionada pelo motor financeiro do float do seguro e pela força imparável dos juros compostos. Ao entender essas ideias centrais, compre negócios, não códigos, exija uma margem de segurança, permaneça em seu círculo de competência e pense a longo prazo. Você pode construir uma base poderosa para o seu próprio sucesso financeiro.